Agradecer o Oscar, profissional? Tá. Agradecer o Oscar, a Renata pelo convite. Deixa eu apagar aqui. Tá ok assim? Não, ok. Então, eu vou falar sobre um tema que é a transformação da propriedade condutora ou isolante de materiais pela aplicação de pressão e mostrar como é que isso pode ocorrer em diversas escalas, seja na natureza ou em laboratório. Então, esse é o objetivo, né, o que eu falei, e então a gente vai ver que isso pode ocorrer desde escalas planetárias até escalas nanométricas, né, essa transformação de isolantes em metais pela aplicação de pressão. Só queria apresentar, quer dizer, eu sou do Departamento de Física, do UFMG, fica em Belo Horizonte. Nós temos uma pós-graduação com a nota 7 pela CAPES, assim como o Instituto de Física daqui da USP. Nós somos atualmente sede de dois grandes projetos em nanociências, nanociência e nanotecnologia, que é a Rede de Pesquisa em Nanotubos e o NCT de Nanoestruturas de Carbono. Bem, esse tema vai surgir ao longo do seminário, né, de nanociência e de nanotecnologia. Vou aproveitar a oportunidade para apresentar também o nosso grupo de teoria de sólidos, né? Então, nós somos 4 professores, né? Eu, a Simone, o Mário, o Ricardo, e nós temos uma certa quantidade de estudantes que estão aqui nessas duas fotos aqui. Muito bem, eu vou fazer uma breve introdução sobre vamos dizer, a teoria em questão, né? Eu vou colocar um certo nível suficiente para que seja entendido o seminário. Então, eu vou falar um pouco sobre níveis de energia, né, em átomos e cristais. Bem, primeiro vamos considerar alguns átomos isolados, no caso aqui átomos de arsênico, mas pode ser átomos de qualquer elemento da tabela periódica. Os átomos isolados, né, os elétrons, eles se organizam em níveis de energia, né, em estados eletrônicos, que são soluções das equações da mecânica quântica, da equação de Schrödinger. Então, os elétrons eles não podem ter qualquer energia, né? Então, eles podem ter valores discretos de energia, né, chamados níveis de energia ou estados eletrônicos. Esses níveis de energia, esses estados eletrônicos, eles podem ser ocupados com nenhum elétron ou com um elétron, né? Essa é uma propriedade dos elétrons, por serem férmions. Então, no caso de um átomo, tem diversos valores de energia que os elétrons podem ter, né? Vamos supor que esses níveis estão ocupados com elétrons e esses estão desocupados com elétrons. Agora imagine que nós vamos aproximar esses átomos para formar um cristal. Ok? Então o que ocorre? O que ocorre é que esses estados eletrônicos, esses orbitais atômicos, eles passam a interagir entre si, tá certo? E vão formar novos estados que vão se espalhando em energia. Tá? Aqui está mostrado um conjunto pequeno de níveis de energia, mas no caso de um cristal é constituído de 1 mol de átomos, da ordem de 10 a 23 átomos. Né? Então, aqui vocês podem supor que a existência de 10 a 23 níveis, o que forma, na verdade, uma faixa contínua em que você pode ter estados de energia nesse cristal. Então, daqui até aqui você pode ter níveis de energia e daqui até aqui você pode ter níveis de energia. Se esses estados estavam ocupados nos átomos, no caso do cristal, desse cristal hipoteticamente simples, eles também vão estar ocupados. Tá? Então,
o que acontece é a formação de uma banda, do que a gente chama de uma banda de valência, né? Que é uma faixa de energia onde existem estados eletrônicos ocupados, e uma faixa de condução, onde existe uma faixa, que é uma faixa de energia onde há estados eletrônicos, níveis de energia desocupados. Ok? Então essa é a ideia básica de formação de bandas em um sólido. Ok? Muito bem. Muito bem. E em relação às propriedades de transporte? Vamos começar a falar sobre isolantes e semicondutores. Tá certo? Então, isolantes e semicondutores correspondem a esse caso que eu estou falando aqui, né, em que eu tenho uma faixa de energia, uma banda de valência totalmente ocupada e essa totalmente desocupada, tá? Que está representado esquematicamente aqui ou aqui, né? Então, isso é uma banda de estados ocupados e aqui estados desocupados. Ocupados, desocupados. Aqui é o caso de um dielétrico ou de um isolante, em que tem essa diferença de energia que a gente chama de gap de energia, ou intervalo de energia. A gente usa gap, que é uma expressão que vem do inglês. Então aqui tem um gap de energia de mais de 3 eletronvolts, isso é chamado de isolante. E quando ele é menor que 3 eletronvolts, a gente chama de semicondutor. Tá? E esse material não conduz. Ele não conduz porque pode-se provar que uma banda de valência totalmente ocupada não pode transportar eletricidade. Ok? Então é necessário fazer o seguinte, é necessário fornecer energia aos elétrons daqui para esta banda de condução que estava vazia, aí ela passa a ter uma certa quantidade de elétrons que podem conduzir. Tá? Então, para que um isolante ou semicondutor conduza, você precisa fornecer energia. No caso de um metal, a situação é essa. Então, a faixa de condução ela é parcialmente ocupada e parcialmente desocupada. De tal maneira que você precisa ter uma energia ínfima para que o elétron possa conduzir. Ok? Então, essa é a diferença entre o metal, pode ser bandas separadas ou superpostas, e um semicondutor ou isolante. Tá certo? Então, essa é a diferença entre semicondutores, isolantes, comparados a metais. Tá? E aí vem a pergunta, como que a gente pode transformar um isolante em um metal? Tá certo? Então, essa figura aqui, essa figura que eu mostrei, mostra duas possíveis soluções. Uma solução é você, por exemplo, adicionar elétrons nesse semicondutor, aí passa a ter elétrons na faixa de condução, e ele fica equivalente ao metal e passa a conduzir. Tá certo? Se eu retirar elétrons, tanto do isolante ou do semicondutor, eu passo a ter estados vazios aqui em cima, tá certo? Novamente eu passo a ter uma banda parcialmente ocupada e ele passa a conduzir. Ok? Então esse é o primeiro mecanismo, retirar ou adicionar elétrons. Agora, isso só funciona para pequenos valores dessa energia, desse gap de energia característico do material. Tá? E esse é o processo, por exemplo, que é utilizado nos transistores desse computador, ou de qualquer computador que existe. Tá? Transistores de efeitos de campo são transistores em que você retira ou coloca elétrons em um semicondutor. Passa a conduzir, não conduzir, conduzir, não conduzir. Esse é o sistema binário, né, que caracteriza o funcionamento de um computador. A outra opção é por compressão. Tá? Então, se a gente reduz a separação entre os átomos, por exemplo, indo nessa direção, as bandas vão se abrindo e eventualmente elas podem se superpor. Tá? Aquele gap de energia vai diminuindo até se tornar zero. Quando ele se torna zero, tá? Eu não preciso mais ter nenhuma energia para levar os elétrons à faixa de condução, então ele se torna metal. Ok? Então são os dois mecanismos, ou retirando, adicionando elétrons, ou por compressão. Então essa redução da separação dos átomos de um cristal, que poderia transformar um isolante em um metal, né, ela pode ser feito aplicando-se pressão. Né? Então, se eu imagino que tem os átomos de um cristal, se eu apertar esse cristal, os átomos vão ficar cada vez mais próximos um ao outro, né? Aquele gap de energia, né? Esse gap de energia vai diminuindo, 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 até se tornar zero, ele se torna um metal. Ok? Muito bem. Então, vou mostrar aqui um exemplo. É um exemplo teórico, né?
que era teórico, né? Que era o hidrogênio sob pressão, tá? O hidrogênio, ele é um sólido molecular, né? Que é um sólido feito por moléculas de hidrogênio, tá? E aquele gap, né? Esse gap de energia aqui é enorme. Ele vale 15 eletronvolts, tá certo? É um dos maiores gaps de energia que existem, se não o maior. E vários anos atrás, eu fiz alguns cálculos computacionais resolvendo as equações da mecânica quântica. Especificamente essa equação que chama equação de Dyson, que eu não vou entrar em detalhes, mas resolve-se as equações da mecânica quântica e obtém-se aqueles níveis de energia do sólido. E o que está mostrado aqui é aquele valor do gap, né, que é a diferença entre aquelas duas bandas, em função da densidade. Na densidade, a pressão ambiente, que é essa de 0,04 mol por centímetro cúbico, né, o cálculo resultou em 15 eletronvolts, que corresponde exatamente ao valor experimental. Tá certo? E aí, fazendo novos cálculos de computador, aumentando a densidade, eventualmente o gap se torna zero e o hidrogênio se torna um metal. Tá? Então, isso ocorre para densidades 10 vezes maiores do que a densidade à pressão ambiente. Imaginem o que é isso, né? Eu estou pegando um sólido, apertando, e ele vai ficar com volume 10 vezes menor do que era. Não é um gás, é um sólido, tá certo? Então, para fazer isso tem que ser uma pressão gigantesca, tá certo? E a pressão em questão que nós calculamos é da ordem de 1,5 milhões de atmosferas, ou 1,5 megabar. Tá certo? Ok. Então essa era a nossa previsão. Agora, como obter pressões de milhões de atmosferas? Tá certo? Então, nessa sala nós temos a pressão atmosférica, que equivale a 1 bar, né, aproximadamente 1 bar, que é 10 a 5 newtons por metro quadrado, essa é a unidade de pressão, né? Força por unidade de área, newton por metro quadrado é chamado de pascal. Então, 1 bar é 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, obviamente, essa pressão não é suficiente. Vamos até o fundo do oceano, tá? O fundo de uma fossa abissal, tá certo? A cerca de 10 mil metros de profundidade. Nessa profundidade, a cada 10 metros de profundidade, aumenta-se de 1 atmosfera. Portanto, no fundo do oceano, a pressão vai ser de 1000 bar ou 1 quilobar, tá certo? 1000 atmosferas, muito abaixo dessa pressão necessária. Então, vamos apelar e ir até o centro da Terra, ok? Então, no centro da Terra, obviamente, tem o peso de toda a Terra apertando, né, o centro, né? Então, nesse caso, a pressão é gigantesca e é dessa ordem de magnitude, né? É 3.600.000 bar, que é 3,6 megabar. Então, apenas próximo ao centro da Terra é que haveria pressões suficientes para acontecer isso, tá? Só que o centro da Terra já é metal, tá certo? É feito de ferro e níquel, então, portanto, você não vai transformar o isolante em metal, porque já era um metal para começo de conversa, tá? Então, a gente pode pensar que isso possa acontecer em outros planetas. E isso ocorre em Júpiter, tá? Júpiter é um planeta que consiste essencialmente de hidrogênio líquido, tá? Um percentual de 7% de hélio. Na verdade, Júpiter é uma estrela que não acendeu, tá certo? Ela é quase uma estrela. Júpiter emite mais radiação do que recebe do Sol, tá certo? Não por energia nuclear, mas por energia gravitacional, tá certo? Então, Júpiter ele emite luz, né? Mas muito pouca. E ele é semelhante ao Sol, ele é essencialmente hidrogênio e 7% de hélio, com um pequeno núcleo rochoso no centro. Bem, na superfície tem um monte de sujeira, né? Aerosóis, amônia, cristais de amônia, gelo, etc., que fazem ele ficar com essas cores características que a gente conhece, tá? Essa é a sujeira que fica na atmosfera, né? Logo abaixo nós temos hidrogênio líquido, isolante, e à medida que nós afundamos, quando chega numa certa profundidade, a pressão torna esse hidrogênio metálico. Tá? Como é que se sabe disso? Pelo campo magnético. Ok? Então,
O fato do interior ser de hidrogênio metálico, isso causa uma convecção, tá? Naturalmente, a convecção desse hidrogênio metálico é como se fosse um dínamo, como se fosse um processo, como se fosse um eletroímã gigante, né? Que produz esse campo magnético muito grande. E a partir dessa informação, né, que isso é medida por sondas espaciais, é que se tem o único modelo que explica isso. Não apenas Júpiter, né, esse é o caso de Júpiter, mas Saturno também tem uma camada de hidrogênio metálico bem próximo, bem mais próximo ao centro. No caso de Júpiter, quase todo o hidrogênio é metálico. No caso de Saturno, como é um planeta menor, né, é apenas próximo ao centro, ele é metálico e, como resultado, o campo magnético é muito menor, tá? 60 vezes menor do que o de Júpiter. Então, isso ocorre na natureza, né, nesses dois planetas, mas é possível obter essas condições de alta pressão em laboratório, tá? Eu vou mencionar vou mencionar rapidamente essas técnicas, que é a técnica de célula de diamante e a de onda de choque, tá? Muito bem, o que é a técnica de célula de diamante? Então você pega 2 diamantes, tá certo? Tá ok? Coloca eles em contato, isso aqui é uma visão próxima à junção, são 2 diamantes, né, com uma ponta muito pequena, tá, com uma área muito pequena, essa área aqui é pequeniníssima, com uma ponta lapidada muito pequena aqui, coloca-se um anel metálico e, como resultado, nós vamos ter então uma região de alguns microns, tá? Onde você coloca essa amostra, tá? Então a amostra seria, tem aqui um anel metálico e no centro, né, cercado pelo anel metálico, em cima e embaixo pelo diamante, nós temos uma área muito pequena que, obviamente, se eu aplicar uma força e dividir por uma área muito pequena, eu obtenho pressões gigantescas, tá certo? Então essa é a ideia da célula de diamante, né? Uma ponta muito pequena, né? O diamante é o material mais resistente, então ele é mais adequado e ele é uma janela para se observar, né, o que ocorre, né, nesse material sob pressão. E pode-se medir principalmente propriedades ópticas através dessa janela, né, do diamante. Então isso é adequado para fazer medidas em temperatura ambiente ou em baixas temperaturas, tá? Isso pode-se medir até cerca de 2 milhões de atmosfera, talvez 3. Nessa faixa, só se pode fazer um experimento. Você comprime e quando você solta, o diamante arrebenta, tá? Então, cada experimento consome um par de diamantes, tá? Então, é uma técnica. Para pequenas pressões, isso não acontece, mas para pressões dessa ordem de grandeza, é uma técnica cara, tá certo? A outra técnica é a técnica de onda de choque, que é um canhão, tá certo? Então, tem aqui uma pólvora, tá certo? É um canhão em 2 estágios, tá? Então tem aqui uma pólvora, a pólvora explode, empurra o pistão, que empurra um gás, hidrogênio no caso, que empurra um segundo pistão menor, que é chamado impactor, que é uma bala, tá? Isso é que vai bater no alvo, tá certo? Então essencialmente é um tiro controlado. É de 2 estágios para que não vai cair pólvora aqui no material, tá certo? Essa é a ideia. Então é um impacto com uma velocidade muito grande que provoca uma onda de choque. Nessa onda de choque resultam altas pressões e altas temperaturas. Então, na verdade, essa é a técnica, digamos, adequada para se simular o interior desses planetas Júpiter e Saturno, porque a temperatura também é alta nesses casos. Então, em 92, foi feito o primeiro experimento com onda de choque para hidrogênio sob pressão, e eles mediram o valor daquele gap de energia, né, que eu mencionei, né, que é menor do que o gap de energia à pressão ambiente, a uma determinada densidade. Então, o único resultado do artigo é esse ponto aqui, né, esse gap a essa pressão. E eles compararam com aqueles nossos resultados que eu mostrei, né, para aqueles cálculos, né, que eu havia mostrado, para apoiar o resultado deles. Nós ficamos felizes, mas os nossos resultados eram para o hidrogênio sólido e não para o hidrogênio líquido, né?
Fizemos, então, um cálculo para o hidrogênio desordenado e chegamos à conclusão que a pressão de transformar em metal é semelhante à do hidrogênio sólido, apenas um pouco maior. Em vez de ser 1,5, ele vai de 1,6 a 1,7 megabar. Tá? E, finalmente, esse é o final dessa primeira parte do seminário, o final da história, dessa primeira história, que eventualmente, né, em 1996, foram feitas experiências de resistividade do hidrogênio em função da pressão. Tá? Então, vocês veem que a resistividade, né, que caracteriza, né, o metal semicondutor vai diminuindo e chega a um valor mínimo em 140 gigapascal, o que foi identificado como sendo essa pressão de transformação de isolante em metal. Tá certo? Então, esse é o consenso atual. E esse valor é que é usado para estabelecer os modelos do interior de Júpiter e de Saturno atualmente. Ok? Então, essa é a primeira parte, né? E nós vamos continuar indo da escala planetária para a escala nanométrica. Ok? Então, o que é a escala nanométrica, né? Então, vamos definir essas coisas todas. Nano é um bilionésimo, né? Então, um nanômetro, né, é um metro dividido por 1 bilhão, tá certo? Só para ter uma ideia, né, aqui tem 3 objetos, né, a Terra, né, uma bola de futebol e essa molécula, que é uma molécula com 60 átomos de carbono, que é o C60, ok? Bem, a bola, ela é 100 milhões de vezes maior que o C60, então ela é ainda uma ordem de grandeza abaixo dessa diferença de tamanho. E a bola, da Terra para a bola, também tem um fator de 100 milhões. Tá certo? Então, comparando o tamanho da Terra com o tamanho de uma bola de futebol, dá para ter uma ideia do tamanho desse objeto aqui. Tá certo? Então, realmente uma escala muito pequena. Então, só para dar uma ideia, né? Então, de dimensões tanto no mundo natural quanto no mundo artificial, a gente pode, desde escalas de 1 centímetro, formiga, ácaro, o fio de cabelo, né, que é um objeto que quase invisível ao olho nu, ele tem 50 microns, né? O glóbulo vermelho já é invisível, né? Aqui já não é mais visível ao olho nu. Os grãos da opala, 0,2 microns. A largura do DNA é da ordem de 2 nanômetros, tá? E átomos de silício da ordem de 0,2 nanômetros a distância entre um pouco mais do que isso. Tá? No mundo artificial, nós temos aqui um circuito integrado, que é um chip, né, que está aqui nesse computador. As interconexões desse circuito estão da ordem de 1 micrômetro. E nanotubos de carbono, que eu vou introduzir agora, são objetos da ordem de 2 nanômetros de diâmetro. Ok? Então, tanto no mundo natural quanto no mundo artificial, nós temos essa escala nanométrica. Tá? Então, nanociências e nanotecnologia. Então, essa área, essa nova área, quer dizer, na verdade é uma fronteira entre diversas ciências, né? Qual que é o interesse de trabalhar materiais nessa escala tão pequena, né? É a miniaturização de dispositivos, né, que vai economizar espaço, né, o que permite, por exemplo, mais memória em um computador, por exemplo, né, e a redução de energia. Novos fenômenos surgem na escala nanométrica, são efeitos quânticos, tá certo? E as propriedades dos materiais também se alteram, tá? E, obviamente, isso permite o desenvolvimento de novas tecnologias que podem ser utilizadas para fazer novas coisas, né? Essa é a história da humanidade, né? O desenvolvimento da tecnologia. É uma área multidisciplinar, né? Então, nessa área de nanomateriais ou de nanotecnologia, pode se relacionar à física, que é o meu caso, né? Ou diversos outros pesquisadores aqui, com a química, né? Por exemplo, reações químicas nessa escala, ou funcionalização, ou seja, modificação química de nanomateriais, biologia, né? Vamos dizer, algumas moléculas biológicas têm essa escala, né? Engenharia, que seria aplicações desses nanomateriais, e, paralelo a isso, a indústria. Então, esse é um desafio atual, né, de tentar transformar essa fronteira
em talvez, eventualmente, algo que tenha um valor econômico. Como fazer esses materiais nanoestruturados? Uma maneira que é mais fácil é chamada de métodos de baixo para cima, down-up, tá certo? Então, a ideia é que espontaneamente sistemas nanoestruturados se formem. Essa é, obviamente, a maneira mais fácil, né? Tá certo? Através da auto-organização. A outra maneira, que é a mais difícil, mas é a mais controlada, é o método top-down, ou de cima para baixo, em que você esculpe um material em dimensões nanométricas, tá certo? Isso é chamado de nanolitografia, né, de técnicas semelhantes, tá? Um exemplo dessa auto-organização, né, é a formação de nanotubos de carbono, tá certo? Então, a primeira maneira de se produzir esses nanotubos é uma maneira muito simples. Você tem uma câmara com dois pedaços de grafite, tá certo? E passa uma fagulha entre eles, tá certo? E observa a fuligem que se forma, tá? Em determinadas condições de temperatura e de gases no interior, tá? Parte dessa fuligem tem essa forma, né, de pequenos tubos, que são os nanotubos de carbono, tá? São objetos com diâmetros da ordem de 1 nanômetro, na verdade, tá? De 0,4 ao menor, mas pode ser maior, e comprimentos podem ser até, na verdade, já ultrapassou esse valor de 1 milímetro aqui. Por que, então? Para que serviria um nanotubos de carbono? Ela é uma superfibra, tá certo? Na verdade, ela é a fibra mais resistente que existe, né? Em termos de força por unidade de área, é o objeto mais resistente que existe. Tem um tamanho nanométrico, aceita uma alta densidade de corrente, 10 a 9 amperes por centímetro quadrado, tá certo? Muito mais do que qualquer metal. Tem também uma alta condutividade térmica, que está relacionada com essa propriedade. Também é muito interessante, esse material ele pode ser metálico ou semicondutor, dependendo da estrutura específica desse tubo, tá? Isso é só para dar uma ideia de que consiste um nanotubo. Então, um nanotubo é algo que tem essa topologia, né? Imagina que eu pego essa folha única de grafite, que é chamada de grafeno, ok? Isso é um brinquedo, mas representa O grafeno é um material que é constituído por uma única camada de grafite, que está os átomos de carbono, né? Nesses centros aqui triangulares, nessa rede que é chamada rede honeycomb ou rede de favos de mel. Se eu enrolar isso, eu formo esse nanotubo. Tem essa animação aqui que mostra isso. Então, essa é a transformação então, de uma folha de grafeno em que nós enrolamos e transformamos aqui no nanotubo. Ok? Essa não é a maneira de se fazer no nanotubo, né? Ele é formado espontaneamente, né? Como uma das maneiras aqui eu mostrei, vou mostrar mais uma, tá? Mas só para mostrar a relação entre esses dois materiais de carbono, né? Esse é o nanotubo, né? Que já tem aí da ordem de 20 anos, né? E o grafeno, que tem da ordem de 5 anos que foi descoberto, tá? Agora, todos esses nanoobjetos, sejam aí nanotubos, grafeno, eles podem ser vistos por técnicas de microscopia. Na verdade, o que causou o surgimento da nanociência e da nanotecnologia foi principalmente o desenvolvimento dessas técnicas de caracterização, em especial os microscópios. Ok? Um deles é o chamado microscópio de tunelamento, que é uma ponta, tá certo? Em que você pode controlar a altura e a posição com uma precisão em escala atômica, ok? E essa ponta ela é feita de uma maneira muito fina, de tal maneira que a ponta tem alguns poucos átomos e ela pode ser colocada muito próxima à superfície e estabelece-se uma corrente, tá? Chamada corrente de tunelamento, que ocorre principalmente entre os átomos da ponta e os átomos próximos da superfície. Então, se eu passear com essa ponta ao longo da superfície,
a corrente vai aumentando e diminuindo à medida que passa por cima dos átomos do cristal. Então, esse é o funcionamento desse microscópio de tunelamento. O outro é o microscópio eletrônico de transmissão, que é essencialmente um microscópio que funciona como um microscópio óptico, que vocês conhecem, só que ele é feito, só que em vez de utilizar a luz, né, utiliza-se elétrons, né? Então tem uma fonte que é chamada canhão de elétrons, uma série de lentes eletromagnéticas que substituem as lentes ópticas no microscópio tradicional, e você amplia a imagem do objeto, né, em uma escala muito maior do que no caso de um microscópio óptico. Dois exemplos, né? Esse aqui é um nanotubo visto por microscopia de tunelamento, né? Vocês conseguem ver, né? É possível ver essa rede de Honeycomb, né? Essa rede de hexágonos, né? Do nanotubo, ok? Claramente, tá? Na verdade, o STM não vê os átomos, ele vê os orbitais eletrônicos do nanotubo, tá certo? Então, esse é um nanotubo. E essa é a imagem de um recente. Isso são desenvolvimentos muito recentes, tá? Até 3 anos atrás, essas imagens não poderiam ser feitas por microscópio eletrônico. Então, esses mais recentes você consegue ver, tá certo? E os hexágonos do grafeno, tá? Então, tem regiões que têm hexágonos e você consegue identificar regiões que têm heptágonos ou pentágonos, que seriam defeitos, chamados defeitos topológicos no grafeno, tá? Então, e de tal maneira que a partir de uma imagem de microscopia pode ser reconstruído o modelo, né, que é esse grafeno defeituoso aqui, ok? Então essas duas técnicas, elas permitem a visualização desses nanoobjetos ou desses materiais nanoestruturados, né? Então, é muito interessante. Além disso, quer dizer, na verdade, sob o ponto de vista de aplicações, né, ou de dispositivos, o que é interessante é você combinar nanoobjetos, né, com outros objetos, de tal maneira que você possa estabelecer contatos elétricos e fazer dispositivos, por exemplo. Isso é um caso, né, isso é um nanotubo depositado sobre barras de ouro, e essas barras de ouro estão depositadas sobre silício. Então, isso dá uma ideia de que é possível fazer dispositivos eletrônicos, né, esses seriam contatos, né? E você pode, então, fazer dispositivos com nanotubos. Como nanotubos são também inertes e tem uma grande área superficial, pode-se fazer capacitores com grande valor de capacitância, e atualmente tem bastante investimento em tentar desenvolver baterias à base de nanotubos de carbono, compósitos e fibras. Então, pode-se misturar nanotubos com plásticos, com polímeros, para aumentar a resistência desses polímeros, por exemplo, e dispositivos eletrônicos. Esse é um exemplo de um emissor de elétrons, né? Então, tem uma placa aqui com nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono seriam pequenas pontas, né, que permitem a emissão de elétrons que vão cair nessa tela, né, luminescente. Isso é uma imagem de um dispositivo desse. Isso não são coisas que estão no mercado, tá certo? São dispositivos ainda de demonstração, tá? Mas é possível fazer. Outros dispositivos de demonstração são dispositivos eletrônicos, tá? Isso é um exemplo aqui não está dando para ver, mas é um nanotubo em que ele tem uma junção intrínseca entre uma parte metálica e uma parte semicondutora, e por causa disso ele funciona como um diodo, tá certo? Então, para tensões negativas ele não conduz, e para tensões positivas ele conduz. E esse é um exemplo de um transistor, tá? Semelhante ao um slide que eu mostrei anteriormente. Isso é um nanotubo em contato com eletrodos, tá certo? Depositado, e abaixo dele pode estabelecer uma tensão de porta que permite ou não a passagem de corrente, e ele tem ele funciona como um transistor, tá? Fica a pergunta se ele vai ter alguma utilização industrial para substituir, por exemplo, o silício, mas isso é uma pergunta que ninguém sabe responder. Provavelmente a resposta é não, vai ter que ter um terceiro material que se possa fazer isso, né?
Em termos de resistência, tem esse artigo muito interessante. Eles fizeram um tecido com nanotubos, e esse tecido tem uma resistência 15 vezes maior do que a fibra de Kevlar. A fibra de Kevlar é essa que a polícia usa, né, para deter balas, né? Esse é o material. Então, ele é mais resistente do que esse Kevlar, mas nesse tipo de material há um problema que os nanotubos aparentemente são tóxicos, tá certo? Então, tem que se desenvolver a funcionalização, a modificação deles de tal maneira que eles não sejam tóxicos. Obviamente ninguém vai querer usar, né, um colete tóxico, né? É melhor morrer da bala do que envenenado, né? Isso que é um exemplo de crescimento de nanotubos. Nesse caso, são nanotubos crescidos sem nenhuma orientação, né? Formam esse cabelinho enrolado aqui, né? Ou, em outras condições de crescimento, eles podem crescer de maneira alinhada. Esses dois casos é um outro tipo de crescimento, que é o crescimento por CVD, tá? Ou PEC-CVD. Então, a ideia é você faz um substrato, deposita níquel, aquece, o níquel depositado forma bolinhas, que seriam nanopartículas, tá certo? E, colocado dentro de um gás, o que acontece é que o nanotubo, as partículas absorvem o carbono e vão crescendo para cima, com o nanotubo sendo deixado para baixo. Tá certo? Essa é a maneira mais usual hoje em dia de se crescer nanotubos. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Então, eu introduzi nanotubos e nanoestruturas, de um modo geral. Mas a ideia é que eu queria fazer um gancho com a primeira parte do meu seminário, que é a transformação, né, de isolantes em metal pela aplicação de pressão. Então, por volta de há 10 anos atrás, mais ou menos, estava na hora no início da tese de um estudante de doutorado, Mário Sérgio Mazzoni. Atualmente ele é professor do departamento e membro do grupo. Então nós fizemos a seguinte pergunta: será que, como no caso de isolante sob pressão, um nanotubo isolante poderia se transformar em metálico sob compressão? Certo? Então, nessa época, essa pergunta não podia ser respondida experimentalmente. Não havia técnicas experimentais que permitissem testar isso. Mas nós podíamos fazer esses cálculos, né, baseados na mecânica quântica. Então, nós fizemos os cálculos, né, e colocamos como uma proposta. Tá certo? Então, o que nós fizemos foi considerar um nanotubo semicondutor. Esse é um nanotubo indo na direção de vocês, tá certo? A visão é um corte transversal desse nanotubo. E o que nós fizemos foi restringirmos as possíveis posições dos átomos de carbono de tal maneira que eles não poderiam ir daqui para baixo ou daqui para cima. Tá? Então, isso simula eu apertar o nanotubo com uma parede infinitamente dura. Ok? Tá certo? Então, isso é então imagina como se tivesse uma parede aqui e uma parede aqui, achatando o nanotubo e aqui achatando cada vez mais. Ok? Então, nós permitimos, em princípio, que ele tenha essa altura H comparada ao diâmetro original D, mas fora isso, a geometria era totalmente otimizada. E a nossa previsão, que é o resultado desses cálculos, né, baseados na mecânica quântica, é que o tubo realmente se tornaria metálico, hipoteticamente, com essa compressão. Tá certo? Então, esse é o valor do gap, né, o gap do tubo não comprimido, da ordem de 0,9 eletronvolts. À medida que você vai achatando, quando se obtém um achatamento da ordem de 40% da altura original, tá certo? Ele se torna metálico, porque o gap vai a zero. Ok? Na verdade, ele fica com 60% da altura original. Ele reduz em 40% a altura dele. Tá? É mais ou menos nessa configuração aqui. Muito bem, então essa era a nossa previsão, mas na época não havia nenhuma evidência experimental desse fenômeno. Ok? Isso em cerca de 10 anos atrás. Nem em 2001, 2, 3, gente, fomos esperando. Às vezes, as pessoas liam o artigo, achavam interessante, mas
Nós mostramos para vários experimentais, mas nenhum tinha nenhuma ideia de como testar isso, tá certo? Era um tanto quanto complexo. Nem em 2004, nem em 2005. Em 2006, apareceu esse primeiro resultado, que ia talvez um pouco nessa direção. Os sujeitos, esses Vitale e outros, eles observaram uma amostra em que havia um monte de nanotubos em cima do outro. Tá ok? Não sei se vocês conseguem ver, tem um nanotubo aqui passando em cima dos outros. Onde esse tubo passa por cima desse, ele fica meio achatado, ok? Esse é um esquema disso, tá certo? Então, ele achata próximo a essa região onde ele passa por cima do outro, ok? E usando aquela microscopia de tunelamento que eu mencionei antes, você pode identificar o gap como sendo uma região onde a derivada da corrente pela tensão é zero, tá? Então, essa região aqui de energia é a região onde há o gap de energia. E esse gap se reduziu com... então, o gap nessa região é menor do que o gap nessa região. Tá certo? Então, quando o tubo está sendo achatado pelo outro tubo, o gap diminui, mas não até zero. Tá certo? Então, havia uma indicação desse fenômeno, mas nada disso. Então, enquanto isso, a gente continuou conversando com vários experimentais, principalmente experimentais do nosso departamento, que vinham sendo financiados por esses institutos, né, de nanociência e nanotecnologia. Então, haviam vários novos equipamentos, em especial, um experimental, o Bernardo Ruger, ele tinha acabado de adquirir um equipamento que permitia fazer microscopia de força atômica e microscopia de força elétrica. Tá certo? E o Mário Sérgio, então, procurou. O Bernardo falou, eu acho que dá para ver esse efeito, tá certo? E seria um trabalho interessante. Depois de um certo convencimento, nós conseguimos que o Bernardo, né, montasse toda uma turma de vários experimentais. É um experimento bastante complexo, tá certo? É preciso identificar os nanotubos como metálicos ou semicondutores. Isso é feito usando uma técnica que chama-se microscopia Raman, tá certo? Marca-se esses nanotubos na amostra com muita precisão. Leve-se para esse equipamento, que é um microscópio AFM, que é uma ponta que pode apertar esse tubo, tá? Então, esse tubo isso é um esquema, obviamente, né? Então, esse tubo foi identificado como metal ou semicondutor, em uma medida ótica, e ele é apertado. Essa ponta, ela é coberta por ouro, de tal maneira que pode se estabelecer um potencial elétrico entre o tubo e o fundo do substrato, de tal maneira que o tubo pode ser carregado capacitivamente, tá? E a morfologia do tubo, ou seja, a geometria dele é determinada pelo que se chama microscopia de força atômica, que você passa a ponta e sente a força do que está embaixo dele. E a carga no nanotubo, ela pode ser medida pelo que chama microscopia de força elétrica. Você agita a ponta um pouco acima do tubo e mede o gradiente de campo elétrico dessa maneira. Tá? E os resultados foram os seguintes. Essa é a carga sobre o nanotubo, tá? E essa é a força aplicada. Os pontos pretos é para um nanotubo metálico, tá certo? Então a carga, o carregamento do nanotubo independe da força que eu estou aplicando, tá? Essa é a característica do nanotubo metálico. No nanotubo semicondutor, que é esse vermelho aqui, para pequenas forças eu não consigo carregar ele, a carga é zero, tá? Então existe uma barreira de energia que impede que eu carregue esse nanotubo. Mas à medida que eu vou apertando mais e mais, ele vai aumentando o valor da carga e passa a se comportar como um nanotubo metálico. Então nós identificamos então como sendo uma transição entre o comportamento isolante e o comportamento metálico pela aplicação da força. Ok? Paralelamente fizemos cálculos, né, usando a mecânica quântica, para um tubo com diâmetro semelhante, tá? E aí a gente vê
Isso aqui essa é a distância de achatamento, essa distância D. À medida que a gente reduz o valor de D, o gap de energia eventualmente vai a zero. Ok? Então, e ele vai a zero por uma distância semelhante à distância observada experimentalmente. Então, após todos esses, vamos dizer, foram 8 anos de espera, nós verificamos esse fenômeno que havia sido previsto teoricamente. Então, concluindo, tá? Vou apresentar então as conclusões. A gente apresentou fenômenos que resultam da aplicação de altas pressões em materiais, né? E esses fenômenos eles podem ocorrer desde a escala nanométrica até a escala planetária. E, sob o ponto de vista de um físico teórico, é interessante que a combinação da capacidade computacional com desenvolvimentos teóricos permitem hoje não apenas a explicação de propriedades de materiais, mas também a previsão de propriedades de materiais. Então, isso torna a vida do teórico um pouco mais interessante hoje em dia. Obrigado.